O domingo está indo embora, não é? Um dia maravilhoso, de sol, os pássaros aqui correndo, voando aqui para lá e para cá, um monte de pardal fazendo festa, né? Tem coisa melhor. E eu aprendi com o papai que quem não tem dinheiro conta história. Vamos contar a história, passar o tempo. Eu lembrei de uma história que o papai contava. Eu vendo o Charles pegando aquelas cobras lá, cada cobra danada, eu me lembrei de uma história que o papai contava. Nós morávamos no sítio e à tarde, no final da tarde, começo da noite, a lua clara, e ia um monte de gente para ouvir papai e minha avó contar a história. E a gente se sentava em volta, a mamãe torrava milho, fazia pipoca. Era engraçado o jeito que as pessoas torravam milho, que hoje torra com manteiga, com óleo, né? Naquela época não, era com cinza. Quem é dessa época? Então era torrado com cinza. Botava a cinza do fogo dentro de um caco. Chamava caco, que era quebrava um pedaço de um pote e torrava, e o milho estralava, chamava milho alho, e estralava e tava com umas pipocas bonitas. A gente ficava comendo pipoca com garapa, água com açúcar. Eu, meus irmãos, meus primos, os meninos que iam chegando e escutando as histórias de minha avó e de papai. E eu lembrei que o papai contou uma história de uma cobra. Que cobra é essa eu também não sei, que eu não vi. Ele contou a história de dois pescadores. Saiu para pescar um rapaz, o patrão e o empregado. Sempre é o patrão e o empregado. Um rico e um pobre, um preto e um branco. Sempre é o patrão e o empregado. Naquela época o patrão era branco, o empregado preto. E para ir pescar passava o dia na beira do rio. E aí levaram um cacho de banana madurinha, uma cuia de farinha. Não sei se eles iam comer tanta farinha, porque quem sabe o que é uma cuia de farinha? Uma cuia de farinha leva 10 litros. Na minha época não existia quilo, era litro. A gente ia comprar farinha na feira, era 2 litros de farinha, 3 litros, de acordo com o dinheiro. Se fosse para comprar, não, traga uma cuia de farinha, era 10 litros. E uma cuia é a banda de uma cabaça. Tinha umas cabaças enormes lá onde a gente morava. Isso aí é verdade, não é mentira. Linda, aquelas cabaças grandes. E cortava ao meio, papai serrava e fazia 2 cuias. Uma cuia dessa, papai media para ver quantos litros dava, para saber então, quando fosse medir, quantos litros de farinha cabia ali. Bom, vamos para a história. Aí papai disse que os caras foram pescar, levaram um cacho de banana, uma cuia de farinha, dentro do saco, lógico. Cada um levou um banco para se sentar para pescar e foram pescar. E lá na beira do rio começaram a pescar e a conversar. E apareceu uma cobra. Quando a cobra apareceu, avançou em cima deles. Então o nego jogou o cacho de banana. Foi o primeiro que ele se lembrou. Jogar o cacho de banana, ela se engasga e não pega a gente. Aí a cobra engoliu o cacho de banana, não ficou satisfeita, avançou em cima novamente. O outro amigo dele, o patrão dele, jogou a farinha. Ela engoliu a farinha. E depois ela avançou de novo, então jogaram o banco. A cobra engoliu o banco. O branco mais sabido, sempre nessas histórias de Trancoso tem essas histórias, mais sabido é o branco, disse: ela vai me engolir. Antes dela me engolir, eu vou empurrar esse nego para ela comer ele. Aí ela fica com a barriga cheia e não me pega. A cobra avançou e ele deu um empurrão no nego, o nego prendeu, a cobra venha, engoliu. Aí ficou lá, pesada, não podia se movimentar. Então o branco foi e disse assim, o patrão dele disse: eu vou cortar essa cobra para ver onde é que ela botou tanta coisa. Com certeza está tudo moído lá dentro, mas eu vou ver. Aí pegou a faca, passou bem devagarzinho na barriga da cobra. Então foi a surpresa dele que quando ele abriu a barriga da cobra, disse que o empregado dele estava sentado no banco, comendo a farinha e mangando do patrão. Você pensou que eu ia morrer? Morri não, tem espaço de sobra. Então eu estava lembrando, e aí eu vou ver se esse vídeo chega até o Charles para perguntar se lá na terra dele tem uma cobra desse tamanho. E eu nunca esqueci dessa história do meu pai, né? Então essa é uma.
E vem outra também pequena, né? E a outra história é da minha avó. Essa foi do meu pai. E a minha avó contou que o meu avô plantava muita abóbora. Ela disse que foi meu avô. Plantava muita abóbora e dava umas abóboras realmente. Era cada abóbora enorme, de 10 quilos, 15 quilos, né? Aí era verdade, de verdade mesmo, que eu via que eles levavam para a feira para vender. Meus pais vendiam na feira as coisas, eles também. Mas minha avó contava essa história, disse que aí todo mundo criava porco. Meu pai criava, minha mãe, todo mundo criava porquinho. Matava pelo Natal, matava pela Páscoa. E esse do porco, disse que teve uma ninhada de porco que sumiu um porquinho, desapareceu. Procuraram no partido de abóbora, por dentro da roça, e eita, perdeu o porquinho sumiu. Será que foi alguma cobra que engoliu? E ninguém sabia do porco. Aí quando as abóboras amadureceram, que foram tirar para vender, sempre tiram na época de festa, e quando a surpresa foi tão grande que quando eles tiraram uma abóbora maior que tinha, o porco estava lá dentro. Imagina que disse que o porco só tinha conseguido comer uma banda da abóbora e disse que matou o porco, deu 7 arroba. Entendeu? E aí, Tiringa, dá pra tu uma dessa? Eu não faço pergunta a você, porque eu sei que você gosta de uma resposta pesada. Minhas brincadeiras, minhas piadas, é muito assim. Muita gente gosta de ouvir eu contar a história, aí diz assim, conta uma história, aí eu lembro da história do papai e de minha avó. É só eles dois que foram meus professores. E a gente ficava até tarde da noite escutando, nem dava sono, ouvindo papai e minha avó contar essas histórias. Então tem a história da abóbora, né? Que o porco se criou dentro da abóbora perfeito, ninguém sabe por onde ele entrou, se gerou lá dentro. Cresceu, comeu só uma banda, né? E tem a história da cobra. Então, para vocês aí, né? Que é final de tarde, é hora da mentira. E eu só digo que Deus abençoe. Um dia eu espero ainda encontrar o Tiringa pra gente conversar. Eu gosto muito dele, que ele parece um pouco com um tio que eu tenho. E nós dois um dia ainda vamos contar muitas histórias do interior, né? Certo? E o Charles, um grande abraço, um belo trabalho você faz, né? Muito bom. Que Deus abençoe. É duas historinhas para descontrair um pouco, né? Porque a gente vive numa vida tão turbulenta, tão cheia de tanto problema, que a gente tem que inventar alguma história, tem que mentir, para se distrair a gente mesma. Porque eu não tenho com quem conversar, então tem que contar história. Tá certo? E só tenho que dizer que a vida segue. A vida segue, né? Um bom final de tarde para todos. Que Deus abençoe.